Olá, pessoal. A gente vai falar um pouco hoje aqui em mais um podcast da Sobrice sobre radioembolização de hepatocarcinoma. Então, eu sou o Rafael Noronha Cavalcante, eu sou médico radiologista intervencionista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e no Hospital Santa Catarina. E aqui comigo eu tenho a doutora Aline Chagas, que é patologista no Instituto do Câncer de São Paulo, o doutor Marcos Camandaroba, que é oncologista clínico no AC Camargo Cancer Center e no Hospital Santa Catarina, e o doutor André Godoy, que é cirurgião oncológico no Hospital AC Camargo Cancer Center. E vamos começar a apresentar um caso, né? E aí a gente vai discutindo, vai debatendo, falando um pouco sobre HCC e sobre radioembolização. Tudo bem? Perfeito. Então, Legal. Vamos lá. passar o primeiro slide aí da apresentação. Então, um paciente aí que a gente trouxe para discutir do sexo masculino, de 73 anos, ele passou com um urologista por sinais de porque ele estava com prostatismo e tinha tido um emagrecimento de 10 quilos em 3 meses. Mas o que incomodava mesmo ele eram esses sintomas prostáticos. Então, o urologista solicitou um ultrassom de abdômen, foi feito em janeiro de 2024, e observou-se uma formação expansiva em lobo direito, sólida, heterogênea, medindo cerca de 11 centímetros de diâmetro. E ele tinha um exame prévio de abril de 2022, porque ele foi submetido a uma colecistectomia em junho de 2022, e não tinha nada. Então ele, de 2022 para janeiro de 2024, apareceu essa lesão de 11 centímetros, que até então, a princípio, ele não tinha, né? De comorbidades, ele era hipertenso diabético dislipidêmico e ex-tabagista. E aí ele relatava uma história de 3 a 4 vezes por semana, ele ingeria 3 a 4 doses de destilado, no caso de uísque, né? Então aí de 9 a 16 doses de destilado por semana, pelo menos. Ele foi submetido a uma tomografia de abdômen aí durante essa internação, que confirmou aí os achados do ultrassom, né, com uma volumosa lesão no lobo hepático direito, né, um fígado com sinais já de hepatopatia crônica. Essa lesão ela foi descrita como com pseudocápsula vascularizada, com washout, então o LIRAD 5, e aí media 11 centímetros, realmente uma suspeita aí para HCC. E aí não sei se vocês querem que apresente tudo, ou eu acho que melhor a gente ir parando e discutindo, né? E aí, nesse momento aí, o que a gente faz aí? Começar com a Aline, a gente faz biópsia, já é HCC, o que a gente faz? Bom, Rafael, primeiro agradecer a Sobrice, né? Muito bacana estar aqui com vocês hoje, nesse podcast multidisciplinar. E esse é o nosso caso do dia a dia, né? E é o que a gente vai ver cada vez mais. Então, é um paciente que não tinha um acompanhamento com o hepatologista, que não sabia ter uma doença hepática e tinha fatores de risco metabólicos, então era hipertenso, era diabético, era dislipidêmico, talvez tivesse aí um sobrepeso, já que ele perdeu 10 quilos na história. E também tinha ingesta de álcool, né? Então, hoje, existe uma nova classificação que antes a gente chamava de NAFLD, né? Hoje a gente chama de MESOD, que é Metabolic Association Liver Disease. Mas a gente tem uma nova classificação que associa os pacientes que têm doença gordurosa e que também ingerem álcool. E a gente chama de METALD, esses pacientes. Então, esse paciente se classificaria como paciente com METALD, ou seja, que ele tem aí uma provável esteatose com uma associação de álcool, e tem uma lesão que é suspeita para carcinoma hepatocelular. Eu acho que a primeira questão que fica esse é um fígado cirrótico ou não, né? A gente pode ou não aplicar critérios radiológicos nesse contexto, já que a gente sabe que o LIRADS a gente só aplica no contexto de uma cirrose, pacientes com alto risco de carcinoma hepatocelular. Então, aí que vai o time multidisciplinar, né, discussão multidisciplinar, para poder a gente tentar fazer esse diagnóstico. E o segundo ponto é se é uma lesão ou não ressecável, né? Fazer essa discussão de qual o próximo passo. Aparentemente, ele não tem sinais de hipertensão portal, clinicamente significativa. Acho que seria interessante ter uma endoscopia, ter um hemograma para ver se a plaqueta estava normal, para a gente também definir aí os próximos passos, né? Mas eu entendo que ele tem uma função hepática preservada, é isso mesmo? Sim, vamos já chegar lá. Vai chegar lá? Vai, vamos chegar lá no próximo slide. Mas antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Mais uma vez, agradeço, né, a oportunidade aqui de discutir com vocês, agradeço a Sobrice. De fato, como a Aline falou, é o caso do dia a dia, né? Muitas vezes o achado já é uma lesão tumoral avançada,
O paciente não tinha nem noção que ele tinha um nódulo no fígado que estava crescendo lentamente, e aí um achado de exame já de uma doença praticamente avançada, né? Pelos exames ali, aparentemente, provavelmente tem uma invasão do tronco portal direito, pelo menos nesse corte que a gente está vendo aqui, né? Então, seria uma doença mais localmente avançada. Em relação à biópsia, com essa hepatopatia crônica, já caracterizada como LIRAD5, a princípio, para a conduta terapêutica, não, a gente pode até prescindir da biópsia e a gente já partir para os exames de estadiamento, que trata-se de um HCC, né? Agora, o próximo passo é a avaliação da função hepática, a avaliação de hipertensão portal, comorbidades, né? O paciente provavelmente tem a síndrome metabólica, além da hepatopatia crônica, um paciente que tem outras doenças, que é a síndrome metabólica, né? Agora, toda essa avaliação global do paciente para o planejamento terapêutico, né? Muito bom, eu também tenho. Agradeço demais a sobre esse podcast, estar aqui com grandes amigos. E eu faço até uma pergunta para a Aline, né? Esse aqui é o perfil, eu tenho um fígado cirrótico, mas se não tivesse, obrigatoriamente a gente precisa fazer uma biópsia ou precisa fazer um fibroscan para poder dar sequência, ou já posso considerar aqui já uma neoplasia, um HCC e a gente já vai fazer o estadiamento? O André já falou. Excelente pergunta, Marcos. O que é que acontece? A síndrome metabólica ela é fator de risco para duas lesões importantes e que são diagnósticos diferenciais, que é o adenoma e o carcinoma hepatocelular. E esse vai ser um conflito que a gente vai se deparar, porque o carcinoma hepatocelular, no contexto da síndrome metabólica, ele em até 50% das vezes pode acontecer na ausência de cirrose. E é isso que traz toda essa confusão para a gente. A rigor, como os critérios não invasivos, eles precisam ter uma alta especificidade, a gente teria que ter aí uma cirrose, uma fibrose avançada para a gente poder fechar o diagnóstico não invasivo como carcinoma hepatocelular. Se é um paciente que é candidato à ressecção, por exemplo, sendo homem com uma lesão grande, seja adenoma, seja carcinoma hepatocelular, e tem indicação cirúrgica, a gente não iria fazer uma biópsia antes, né? Do contrário, é um paciente que é irressecável, ele não tem indicação cirúrgica. Teoricamente, a gente precisaria de uma biópsia para poder confirmar o diagnóstico. E aí seria interessante biopsiar o parênquima e o fígado, o parênquima e o tumor, né? Sempre lembrando, para poder a gente estudar esse fígado também. Entender se ele tem uma fibrose avançada, se ele já é cirrótico. E o FibroScan, nesse contexto, ele não se aplica muito bem, porque a própria presença do tumor, ele pode superestimar o valor da fibrose. Então, isso é um limitante que a gente tem para os critérios não invasivos. Certo. E aí esse paciente, ele não sabia que ele tinha cirrose hepática, ele nunca tinha feito acompanhamento, mas essa lesão ela não progrediu muito rápido, de 2022 para o começo de 2024, Sim. Como deveria ter sido, considerando que se soubesse lá atrás que ele era cirrótico ou que tinha esteatose, como deveria ter sido feito o acompanhamento dele para que ele não chegasse nisso? Pois é, isso é uma campanha grande que a gente tem feito até com as outras especialidades, né? Porque o paciente com esteatose, com doença gordurosa, muitas vezes ele não sabe ter uma doença hepática e ele está acompanhado com cardiologista, com geriatra, com ginecologista. E por não saber, muitas vezes ele lida com aquilo como, é só uma gordurinha no fígado. E muitas vezes até nós médicos, né, falamos, não se preocupa não, isso aí é só uma gordurinha. E ele não faz o rastreamento adequado. Então, o primeiro ponto de todo paciente que tem esteatose é estadiar adequadamente essa doença, de acordo com o grau de fibrose. Em tendo uma fibrose avançada, fazer o rastreamento com ultrassom a cada 6 meses. O rastreamento no paciente não cirrótico, sem fibrose avançada, fibrose grau 1, grau 2, ainda é um tema muito controverso, não é recomendado ainda, mas na prática clínica, em geral, a gente faz pelo menos uma vez ao ano aí um ultrassom para poder a gente rastrear, sabendo das limitações do ultrassom no contexto da esteatose, mas pelo menos uma vez por ano. Ótimo. Então, vou seguindo aqui. Então, a gente ficou definido radiologicamente que ele tinha cirrose hepática, ficou como um LIRAD5. Os exames dele de função hepática eram normais, ele era um paciente, portanto, o Child-A, a plaqueta era normal também, não tinha alteração de plaqueta, e curiosamente a alfa-fetoproteína dele era bem baixa, sempre foi baixa a alfa-fetoproteína dele. Nesse momento foi indicada a quimioembolização, 2 sessões de quimioembolização, que a gente fez com... embolizando o lobo hepático direito, nessa lesão grande do lobo hepático direito. A imagem de controle pós as 2 sessões de quimioembolização, com progressão da doença. Então, até então, nesse momento, uma das ideias que foi discutida
no nosso grupo multidisciplinar, foi realizar uma sessão de quimioembolização e depois uma embolização portal, seguida da embolização portal, para tentar hipertrofiar o lobo esquerdo, porque ele tinha um remanescente hepático do lobo esquerdo insuficiente para uma hepatectomia nesse momento. Tá. Então a ideia era fazer a quimioembolização, seguida de uma embolização portal, mas ele progrediu doença. Então ele progrediu bem a lesão, apesar das 2 sessões de quimioembolização. Caso em caso de ter tido uma resposta excelente, reduzisse e entrasse no critério de Milão, né, que a gente sabe que é uma lesão menor que 5 centímetros ou 3 lesões menores que 3 centímetros. Aline, aí indicaria fazer transplante por conta da idade dele ou não? Já de cara a gente não poderia discutir transplante para esse paciente? Eu acho que teria indicação, talvez, de transplante. Primeiro conversar com o paciente, né? Mas eu discutiria com o cirurgião, né? Se não seria uma lesão irressecável, porque é um paciente sem hipertensão portal, aparentemente com função hepática preservada. Então, mesmo sendo cirrótico, acho que valeria a pena a gente avaliar primeiro a ressecção. Em sendo irressecável, aí sim eu acho que a gente consideraria transplante, já que hoje a idade não é um fator tão limitante, né? A gente transplanta hoje pacientes com 73 anos, até com 75 anos, dependendo muito do performance e da parte cardiovascular desse paciente, né? Lembrando que ele aí é diabético, hipertenso, dislipidêmica, uma coisa a se analisar também. Concordo com a Aline que aqui a gente já partiu direto nessa decisão, a gente nem discutiu muito, né, as possibilidades de tratamento, mas a minha impressão é que é uma doença com invasão do tronco da porta, pelo menos o tronco principal da porta direita, né, que seria um VP3. Assim, ele tinha, nesse momento, nessa primeira tomografia, uma compressão importante do tronco portal direito, mas não tinha trombose nem invasão nesse momento, é só uma compressão extrínseca, mas significativa. Tá. Em todo caso, assim, é uma lesão que ocupava praticamente quase todo o lobo direito, né, uma lesão grande, e só o lobo esquerdo, para pensar numa estratégia cirúrgica, é insuficiente, né? A gente tem que ter um fígado cirrótico, pelo menos um fígado remanescente futuro de 40%, um volume de 40%, idealmente acima de 50%, que não é o caso. E concordo com essa conduta, iniciar com um tratamento loco-regional, aqui no caso iniciou com TACE, mas também uma outra opção de tratamento poderia já iniciar com radioembolização, e a partir daí, seguindo de perto o caso, conforme vai ter uma resposta, ele pode ser resgatado do ponto de vista cirúrgico, ou eventualmente, se ele não for um candidato cirúrgico, ele tiver uma resposta, um dual stage, poderia ser candidato a transplante também. Rafael, tem algum racional de não responder a uma lesão tão volumosa, provavelmente extremamente vascularizada, né? Essa aqui acho que o radiointervencionista já vai com aquele sorriso no rosto, né? Vai dar certo. Ela vai, mas é uma lesão muito grande, né? E a gente sabe que essas lesões muito grandes, elas têm uma chance maior de não responder. Ela tem fatores preditivos de boa resposta, que é a pseudocápsula. A pseudocápsula é um fator preditivo de resposta boa. O tamanho dela ser grande também, mas ela é muito grande, tem 12 centímetros. Alguns grupos orientais, principalmente japoneses, para lesões maiores que 7 centímetros, muitas vezes eles até começam com imuno para tentar diminuir um pouquinho o tamanho dessa lesão para depois ir para o tratamento loco-regional. Então, é uma lesão muito grande. Eu acho que esse é um dos fatores, e a gente vê que é um tumor bastante agressivo, né? Porque é um tumor que cresceu muito rápido em um curto período de tempo. Então, ele aí não respondeu nada. A gente fez essas 2 sessões e não. Ele teve uma área de necrose central, mas o tamanho da lesão em si, ele aumentou um pouco. Acho que 2 estratégias interessantes, né? Até complementando o que o André falou, mesmo casos até um pouco menores, né? Mas que a gente acha que tem uma chance de ressecar, às vezes é interessante a gente trazer para dentro do critério de Milão, como o Marcos falou, para que se esse paciente vier a ter uma recidiva, ele tem uma chance de transplante de resgate. Isso é uma tendência, queria até ouvir a opinião do André em relação a isso, porque a gente sabe que o paciente que resseca dentro do critério, se ele recidiva dentro de 2 anos, ele tem uma chance de transplante, ele ganha uma pontuação retroativa da época que ele ressecou. Isso é bem interessante, né, do ponto de vista do paciente, visto que a gente sabe que 50% a 70% dos pacientes vão recidivar. Né? Então, eu acho que uma tendência, às vezes, que a gente tem discutido no grupo, é esses pacientes, a gente fazer um tratamento ponte, até para entender a biologia tumoral também, e, de repente, colocar antes como ponte para a cirurgia. E uma outra estratégia com uma lesão tão grande, de repente, a associação de terapia, né, Marcos, que você pode comentar também um pouquinho, que é a radioembolização, de repente, com uma imunoterapia, né, que a gente sabe que pode aumentar um pouquinho de taxa de resposta, e acho que talvez seja também uma coisa interessante. Em relação a a gente está discutindo esse caso que
provavelmente antes da publicação do Emerald One, né, que nesse caso que você considera uma doença irressecável ou localmente avançada, a associação de imunoterapia e o bevacizumab. Isso aí mostrou ganho em termos de sobrevida livre de recorrência, ou livre de progressão, em relação só ao TACE ou DEB-TACE isolado, né? Seria uma outra opção também, né? Que o HCC sempre surge coisas novas, né? Sempre tem uma coisa a mais, uma opção a mais, por isso é importante sempre estar discutindo, né? O André, como cirurgião, já está melhor que oncologista, tá mais do que eu em relação. Mas é isso mesmo, gente. Em relação a lesões extensas, hoje já está no critério de Barcelona que é possível, né, fazer associação no tratamento sistêmico junto com o tratamento loco-regional. Então, sim, a quimioembolização junto com o tratamento de imunoterapia associado ao anti-VEGF mostrou-se, né, um ganho em sobrevida livre de progressão. Isso, né, ajuda a reduzir ainda mais nessa lesão e, sim, discutir aí tratamentos posteriores como cirurgia, transplante, entre outros. Lembrando aí que a radioembolização, mesmo nesse momento, era uma opção a quimioembolização. Então, a gente poderia, em vez de ter feito quimioembolização, ter feito radioembolização. Existe um pouco de dificuldade ainda logística no sentido de aprovação junto ao plano de saúde, né? Porque a radioembolização para o HCC está no rol da ANS com algumas condições na DUT, que são a paciente que não respondeu à quimioembolização ou aquele que tem alguma contraindicação à realização de quimioembolização. Fora disso, ele a princípio não consta no rol. Então, eu teria que aí talvez ter uma dificuldade, uma briga aí com o convênio. Então, nesse momento, foi optado por começar com a DEB-TACE. Progrediu a doença, então, foi discutido mais uma vez o que é que vai fazer. Aí foi para durvalumab mais tremelimumab. Aí o regime STRIDE. E aí, Marcos? Então, finalmente chegou um oncologista, né? Finalmente, já 2 horas aqui no podcast e a gente não... Então, gente, esse é um tratamento sistêmico, né? Um trabalho já publicado, chamado Himalaia, que ele associa 2 imunoterapias, o anti-CTLA-4 associado ao anti-PDL1. E esse sinergismo, né, foi comparado ao esquema anterior do inibidor de tirosina quinase chamado sorafenib. E tivemos ganho em sobrevida livre de progressão, mais taxa de resposta e ganho em sobrevida global. O ponto interessante desse trabalho era que pacientes que tinham esteatohepatite teve um benefício. E outros trabalhos que tinham especificamente esse subgrupo de esteatohepatite não oncólica não teve uma resposta interessante. Então, sim, o paciente com esteatohepatite é um paciente que é inflamado. Então, essa associação de imunoterapia trouxe ganho em sobrevida global para esse subgrupo. Ótimo. Acho que foi muito bem indicado. E aí, assim, só pra gente, porque tem muito intervencionista aqui, acho que é interessante para eles saberem a outra opção, né? O atezo com beva, quais são as similaridades aí com esse esquema e as diferenças também entre esses 2 esquemas aí. Quando usar um, quando usar o outro, pode usar os 2 sempre. E excelente pergunta, né? A gente já tem inúmeros trabalhos, né? Mas os 2 principais, a gente tem o Himalaia e a gente tem, né, o Embrave 150, que na verdade foi o primeiro trabalho apresentado em 2019, lá em Singapura, que associou o atezolizumab, também um anti-PDL1, mais o bevacizumab, que é um anti-VEGF. E essa associação, comparada com o sorafenib, também trouxe ganho em sobrevida global, ganho em sobrevida de progressão e taxa de resposta. Alguns pontos interessantes, tinham pacientes que tinham a obstrução VP4, aquela obstrução maior, e mesmo sendo um anti-VEGF, teve benefício também. Então, mais um ponto que a gente tem que ficar com cuidado são pacientes que têm varizes de esôfago. A Aline sabe muito bem, ela vai discutir um pouco também, que a gente tem uma chance muito alta de sangramento em pacientes com cirrose. Então, como é um medicamento que pode sangrar, é obrigatório, né, se fazer exame, controlar essas varizes para a gente poder oferecer o tratamento. Fora o atezolizumab mais bevacizumab, a gente tem outros tratamentos já aprovados. Muitas vezes não no Brasil, mas fora do Brasil, como nivolumab e ipilimumab, que é uma dupla imunoterapia. A gente tem já imunoterapias chinesas, então logo vão chegar associada a inibidor de tirosina quinase. Então, a gente tem uma gama de tratamento diretamente para essa primeira linha que a gente fala do hepatocarcinoma. E mudou a história, pessoal, porque antigamente a gente só tinha quimioterapia, só tinha inibidor de tirosina quinase que tinha uma taxa de resposta muito pouca. Os pacientes tinham uma progressão rápida. Infelizmente, a gente tem uma cirrose junto com o hepatocarcinoma, então a maioria dos pacientes nem morre de hepatocarcinoma, morre da cirrose, da descompensação, porque o câncer está crescendo rapidamente ali. Mas mudou a história. Eu acredito que o futuro vai ser a imunoterapia associada a terapias-alvo, terapias mais específicas, aumentando aí a resposta para esses pacientes.
E com certeza a gente vai ter aí uma gama de novos estudos chegando de essas associações, né? De radioembolização com imunoterapia, terapias ablativas com imunoterapia, adjuvância. Eu sou otimista com adjuvância, neoadjuvância. Acho que tudo está mudando, como o Marcos falou, né? A gente via no máximo aí uma doença estável com os TKIs, né? E hoje a gente tem visto super downstagings, né? Pacientes que antes a gente considerava irressecáveis, que depois a gente consegue ressecar ou até mesmo transplantar. Então, acho que está com um cenário muito otimista aí. E eu acho que essa questão multidisciplinada, a gente está discutindo, é o que o André falou, assim, são vários cenários, várias opções. E eu acho que é uma coisa que traz muito benefício para o paciente, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? De sentar e discutir em conjunto, porque não tem um certo ou errado, né? Eu acho que para cada paciente a gente tem que sentar, discutir as opções em conjunto e chegar à melhor opção para cada paciente. Perfeito. Vamos seguir então. Então, foi feito Durva com treme e no controle, depois de alguns ciclos, progressão de doença mais uma vez. E a gente tem agora esse cenário, a lesão, só que ainda maior do que ela estava anteriormente. Tá? E aí, nesse momento, foi indicada a radioembolização. Então, depois disso tudo aí, vamos para a radioembolização. Então, na radioembolização, como é que a gente faz o procedimento? Antes disso, todos de acordo? Assim, vou começar respondendo, porque depois eu deixo o BO para eles, né? Mas assim, infelizmente, quando a gente fala em segunda linha de tratamento sistêmico para hepatocarcinoma, é mais difícil ainda. Porque a gente tem tratamentos com pouca resposta, muito efeito colateral. Depois do início da imunoterapia, a gente não tem uma sequência, porque a maioria dos trabalhos, obrigatoriamente, precisava utilizar o sorafenib como tratamento de primeira linha, então a gente acabou batendo cabeça, a gente nem sabe qual é a melhor sequência. Só que, infelizmente, esses inibidores de tirosina têm uma taxa de resposta muito baixa. Então, achar que a gente vai ter uma resposta milagrosa, vai reduzir essa volumosa doença, é muito, muito, muito baixo. De acordo, porque tratamento cirúrgico em progressão não é uma boa indicação, muito menos transplante. E eu iria a favor também de um tratamento loco-regional com a radioembolização. Eu acho que só um ponto aí a chamar atenção, puxando a sardinha para o meu lado, né? É o fato desse paciente ser um paciente sem hipertensão portal e com função hepática preservada, né? Então, assim, ele tem uma lesão muito volumosa. Então, eu acho que o cenário dele ter uma função hepática boa e sem hipertensão portal nos permite pensar nisso. Certo. Se a gente tivesse frente a um paciente cirrótico, com hipertensão portal, com a função hepática mais limítrofe, se a gente radioemboliza esse paciente, ele ia ter uma chance de insuficiência hepática muito grande. Então, isso é uma coisa que sempre a gente tem que ter em mente nessas decisões terapêuticas. Acho que no cenário desse paciente, que a gente tem até dúvida se ele é cirrótico ou não, né? Aparentemente, eu acho que tem até dúvida. Acho que ele pode ser até uma fibrose mais inicial. Eu acho que a gente pode chegar mais adiante, né? A gente pode tentar, e a radioembolização, ela é mais lenta, né? Você pode até falar um pouquinho disso, Rafa. Mas a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque o fígado pode sofrer. Sofre com todos os tratamentos, né? Mas como o Marcos falou, a gente tem dificuldade com segunda linha, então acho que a gente sempre tem que pensar fora da caixinha. Mas acho que retrospectivamente, talvez a gente tivesse que ter... Hoje, eu acho que a gente talvez associasse ali o Durva e treme mais radioembolização naquele primeiro cenário de progressão. Talvez a estratégia pudesse ter sido essa, mas a gente está olhando nesse momento, acho que talvez a gente discutisse mesmo radioembolização. Perfeito, é isso mesmo. O ítrio, né, ele é um beta-emissor, então ele tem uma meia-vida em torno de 46 horas, só que ele induz alterações celulares, né, que vão levar à apoptose, e isso vai acontecer lentamente ao período aí de 6 a 12 meses até. Então, geralmente a gente faz até o exame de imagem de controle com 3 e 6 meses para ver qual foi o resultado aí dessa nossa radioembolização. Então, é um processo mais lento mesmo de resposta, mas persistente, né, mais duradouro do que uma quimioembolização que é na hora lá do procedimento. Então, o procedimento ele é feito em 2 etapas. A primeira etapa é o mapeamento, né, é importante para realizar uma avaliação da anatomia da nutridora desse tumor. Então, a gente viu aqui que tinha, né, a artéria hepática direita e um ramo da artéria hepática esquerda, o ramo do segmento 4, que também ia em direção ao tumor, também nutria o tumor. Então, a gente tinha esses 2 vasos principais aí como foco do nosso procedimento. E nesses vasos, então, é injetado o macroagregado de albumina marcado com tecnécio,
e feita essa injeção, o paciente vai para a cintilografia para avaliação do shunt pulmonar, de quanto foi para o pulmão, a relação TN, que é o quanto captou na lesão em relação ao parênquima normal adjacente, e para ver se tem deposição em algum órgão extrahepático, que não pode ter. Então, aí nesse caso, ele teve um shunt pulmonar de torno de 3%, e aí o ideal é considerar em valores absolutos, o nosso limite é de 30 Grays por procedimento ou 50 Grays no pulmão na vida inteira, caso faça procedimentos repetidos, e em porcentagem no máximo 20% da dose para os pulmões. E a relação TN de 2,5 significa que a captação é 2,5 vezes maior no tumor do que no fígado normal adjacente. Então esse é a primeira fase do procedimento, o paciente recebe alta no mesmo dia, e aí é feita a volumetria, a medida de volumetria hepática, e a gente com isso calcula a dose. Então para calcular a dose a gente utiliza, tem alguns aplicativos disponíveis, o que a gente usou nesse caso foi o Davir, e a gente considerou como ideal uma dose no tumor em torno de 100 Grays, com uma dose máxima de 40 Grays por parênquima normal, uma dose consequentemente foi baixa para o pulmão, 7,4, e isso foi a do lobo direito, né? Então, para o lobo direito, naquele ramo do lobo direito, a gente injetou 4,2 gigabequeréis de atividade. É uma atividade bastante alta, mas era uma lesão muito grande também. E aí, no ramo do segmento 4, mesma coisa, a gente considerou uma dose ideal para o tumor em torno de 100 Grays, foi 40 para o parênquima saudável, e uma dose baixa para o pulmão, aí foi 0,3 gigabequeréis naquele ramo menor do segmento 4, uma dose total, então, de 4,5 gigabequeréis nesse tumor. É quase tudo que veio de dose que a gente tinha. Praticamente toda a dose que a gente tinha. É uma pergunta, assim. Primeiro, assim, também, como cirurgião, também sou sempre favorável à terapia loco-regional para testar a biologia do tumor. E a radioembolização tem o benefício, além de tratar a lesão, ela causa uma hipertrofia do fígado contralateral, que não inviabiliza a ressecção, pelo contrário, ela pode favorecer a ressecção num segundo momento, após a resposta. Você pode demorar até 3, 4 meses, a gente sempre vê uma hipertrofia do fígado, no caso aqui, a hipertrofia do fígado esquerdo, que pode no futuro favorecer a ressecção. Agora, uma dúvida que eu tenho em relação à dose, a gente sabe que, como você está falando sobre a dosimetria, a gente sabe que quanto maior a dose integrada, maior o efeito ablativo, maior a taxa de resposta, quanto maior a taxa de resposta, maior a sobrevida, né? A gente sabe do estudo Legacy, que fala em doses em torno de 400 Grays, né? E aqui você está falando em uma dose de 100, 112, né? Nesse caso, poderia fazer uma dose maior? Como que você faz essa análise? Perfeito. A gente poderia fazer uma dose maior. Mas o que é importante? Existe diferença na dose entre partículas de resina e partículas de vidro. As doses são diferentes. O cálculo da dose é diferente, as doses são diferentes. E o Legacy foi um estudo feito com resina. Então vão ser doses diferentes mesmo. Para a partícula... o Legacy foi um estudo feito com partículas de vidro. Então e aqui a gente usou resina. Então, vão ser doses diferentes mesmo. Para HCC, a gente precisa ter uma dose de pelo menos 100 Grays, de 100 a 120 Grays, para conseguir uma resposta completa. O objetivo é esse. Quando Inclusive, vocês pensam em segmentectomia por radioembolização, seria a partir de 100 Grays, então? Não. Quando a gente quer uma resposta da lesão só, e aí a gente calcula por esse método, que é o último método que está ali. Tem 3 métodos ali, o MIRD, o BSA e o Partition. O Partition, ele parte do princípio que existe naquele local que a gente vai embolizar tanto lesão quanto parênquima saudável. Então a gente tem uma dose que vai para tumor e uma dose que vai para parênquima saudável. Então, se eu quero uma resposta dessa lesão, eu preciso dar pelo menos 100 Gray para ela. Se eu quero fazer uma lobectomia, então tirar o lobo inteiro, eu preciso dar uma dose pelo menos de 70 Grays em tudo, tanto no hepatócito saudável quanto no tumor em tudo. Eu considero como um único compartimento, e aí a gente calcula pelo primeiro método, ali, que é o MIRD, que ele considera uma relação TN de 1. Tudo igual, parênquima e tumor. É como se fosse tudo tumor. Aí para fazer a lobectomia é uma dose de 70, e para fazer uma segmentectomia, só um segmento, aí é uma dose um pouco maior, acho que é 130. Tá? Então, tem variações de dose de acordo com o nosso objetivo, com a estratégia que a gente precisa, tomar. Então, nesse caso, a gente optou por tratar a lesão dessa maneira, e aí eu fiz até aqui a captação depois no PET, realizado após a embolização, captação na lesão. E aí,
eu acho tão importante a dosimetria que eu até botei um artigo aqui, esse é o SARA Trial, é um dos primeiros estudos feitos comparando aí, falando sobre radioembolização para carcinoma hepatocelular, e aí você vê que não teve diferença, né, foi um artigo publicado no Lancet Oncology, não teve diferença entre a radioembolização e o sorafenib nesse SARA Trial. Então isso é bastante desanimador na época. Só que aí quando se foi feito logo depois uma análise dos subgrupos do SARA Trial, observou-se, e essa dosimetria na época desse estudo era feita com o BSA, que é um método mais antigo, tudo. Não era uma dosimetria personalizada, como a gente tenta fazer hoje em dia. Então, quando se fez a análise dos subgrupos do SARA Trial, aqueles pacientes que receberam mais de 100 grays de radiação, eles tiveram uma sobrevida maior do que os pacientes que receberam menos de 100 grays na lesão. Então, isso mostra só que a dosimetria é importantíssima. Não adianta simplesmente fazer a radioembolização. Você precisa, como o André falou, alcançar a dose de radiação necessária para tratar essa lesão. E essa aqui foi a ressonância dele de controle. Então, na ressonância dele de controle, foi caracterizado como um Lirad's tumor response não progressivo, né, com redução das dimensões da lesão, só que agora ela já tinha a característica de ser hipovascular, com áreas de necrose central, redução do componente viável, e houve já uma hipertrofia compensatória do lobo esquerdo e do lobo caudado. Esse é o exame de 6 meses. E ele tinha, nesses 6 meses aí da radioembolização até essa ressonância, ele apareceu com um nódulo pequeno de 2,5 cm no segmento 2, que não tinha antes. Só que aí nesse momento ele já tinha um lobo esquerdo bem mais substancioso do que ele tinha anteriormente, então esse paciente foi para cirurgia. Aí é o nódulo do segmento esquerdo. Então ele foi para cirurgia, hepatectomia direita, com ablação intraoperatória da lesão do segmento 2. E essa aqui é a tomografia dele depois de 1 mês do procedimento. Ele tá super bem, eu vi ele recentemente em consulta. E esse foi o resultado final, depois de todos esses passos, né? Passou por praticamente quase tudo aí, que a gente ablação, radioembolização, quimioembolização, imunoterapia. Então, para chegar nisso. E aí, vocês agora, André. Não, parabéns, Rafael. Caso extremamente bem conduzido, né? Foi uma associação de terapias, né? Começou com TACE, depois tratamento sistêmico, depois outra terapia loco-regional, né? Que foi a radioembolização, e por fim permitiu, né, esse tratamento, a hipertrofia do fígado contralateral e a ressecção cirúrgica, né? Que do ponto de vista oncológico, né? Deve-se objetivar a ressecção cirúrgica, que talvez seja o melhor resultado, né? Perfeito, caso muito bonito. Parabéns pela condução. E aí, assim, o que a gente é importante? Para mim, esse é o slide mais importante aí. É a importância da equipe multidisciplinar. Então, esse caso aí, tem que dar parabéns para o oncologista. O oncologista dele é a doutora Elisa. O cirurgião que o operou foi o doutor Tércio. Aí eu participei dos procedimentos de embolização. A ablação foi feita pelo doutor Alexandre Cans. E aí tem a participação, obviamente, da medicina nuclear na radioembolização, o Dr. Sérgio Tazima, e da radiologia diagnóstica, que fez as volumetrias e as discussões todas de imagem. Então, acho que seria impossível chegar nesse resultado se a gente não tivesse a participação de todas, e não apenas dessas pessoas, mas de todas essas pessoas e de todos os outros médicos que participaram dos tumor boards e que discutiram esse caso com a gente. Então, é fundamental o tumor board e uma equipe completa para poder tratar esses casos mais complexos. É um caso lindo, né? Eu tenho que falar que, moral da história, a gente não pode ficar engessado, né? Fez ali a quimioembolização, fez o tratamento sistêmico e agora não podemos voltar mais, né? Agora só tratamento sistêmico para frente, vamos fazer inibidor inquinase e ficar por isso. Não, a gente voltou, né? A gente fez uma radioembolização com resposta excelente, a gente pensou em fazer agora uma cirurgia e o paciente agora está sem evidência de doença. Isso que acho que é a moral da história desse caso. Sensacional. Sim, acho que a gente... aquilo fala, né? As setas do BCLC agora vão para todos os lados, né? Então, assim, hoje é isso. Cada caso a gente vai aprendendo, né? Um caso muito bonito. E esse caso ainda pode ter um outro desfecho, viu, Rafael? Assim, se eventualmente ele estiver dentro de Milão, na peça cirúrgica, e recidivar, ele ainda pode ir para transplante eventualmente, né? Então, assim, parabéns, muito bacana. E é isso que você falou, né? A gente só consegue isso quando a gente está trabalhando em conjunto, está trabalhando de forma multidisciplinar, e eu acho que o bacana para a gente que já está lidando com CHC há algum tempo, a gente vê essas múltiplas possibilidades irem crescendo cada vez mais, né? Então isso que é muito bacana. Gente, acho que mais algum comentário? Eu acho que não.
Acho que se ninguém tiver mais nada, queria agradecer a todos aí pela participação, agradecer a Sobrice, né, pela montagem desses podcasts. Acho fantástico esses podcasts. Dá para assistir no carro, no Spotify, depois ver no YouTube, assistir no YouTube. Então, parabéns a Sobrice pela iniciativa e agradecer a todos que estão assistindo a gente aí. Obrigado, pessoal. Legal, obrigado. Obrigado, Parabéns. pessoal. Obrigada. viu? Obrigado.